de 74, Tropa 1, Tropa 2, Mecanismo, tem quase uma lógica histórica ali. Você se sente um pouco historiador desse período brasileiro? Olha, o ônibus 174 olha para E você entende a relação que eu estou fazendo? O ônibus 174 olha para um menino de rua, e o menino de rua está sendo ex-menino de rua, mas ele está mais velho, né? Mas não é mais menino, mas ele está sendo extremamente violento dentro de um ônibus, com cidadãos comuns que ele torna refém ali, né, no ônibus. E o filme pergunta por que esse cara está sendo por que ele está sendo tão violento, de onde vem a violência dele, e dois, por que ele não se entrega para a polícia. Certo. Além de outras coisas, mas faz essas duas perguntas. E a resposta a gente obtém olhando a vida dele. Ele é maltratado pelo aparato do Estado. Ele é uma criança que estava na Candelária quando os policiais mataram os meninos de rua. Então, evidentemente, que ele não vai se entregar para a polícia. Ele já foi preso numa prisão brasileira, né? Uma das piores, aliás. Então, ele sabe onde ele vai se ele sair dali. Você olhando para a história do Sandro, você entende qual é a relação que aquele menino tem com o Estado. E você vê que o Estado é que produziu a violência daquele menino. E o Estado também produziu, na psicologia dele, a certeza de que ele não pode se entregar. Se ele se entregar, ele vai morrer. E ele morre. Ele se entrega para o BOPE bota ele no camburão e estrangula ele a olhos vistos na frente das câmeras, né? O Tropa de Elite pergunta de onde vem a violência do policial. Certo. Aí eu chamei o policial com o mesmo nome do menino de rua, Nascimento, para as pessoas entenderem. Não entenderam, mas eu dei as dicas. Teve gente que entendeu, teve gente que não. Aí quando você olha o policial, você começa a ver que a violência do policial também é produzida pelo Estado. O policial recebe um salário mínimo, muito baixo. O policial é instado a viver uma guerra contínua, recorrente contra o tráfico. Então você vê que esse policial, se ele for numa favela, ele vai lutar contra caras armados de granada, fuzil R-15 e armas de alto calibre, blá, 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 blá. A maioria dos policiais, então, ou se omite, ou se corrompe, a maioria se corrompe, ou vai para uma guerra, que é o caso que acontecia no BOPE, quando o BOPE tinha só 70 policiais. Agora já não é mais a mesma coisa. Então, quem provoca a violência do policial? É o Estado que provoca a violência do policial, que cria. Então a gente pergunta por que o Rio de Janeiro é tão violento? Ele é tão violento porque os criminosos que o Estado cria se encontram com os policiais que o Estado cria. E aí a gente tem 1.500 autos de resistência num ano. Né? E 50 policiais assassinados ou mais, etc, etc. O maior índice de suicídio de uma categoria que eu conheço é da PM do Rio de Janeiro. Né? A situação do policial é muito ruim, a situação do criminoso é muito ruim e difícil. Né? No mecanismo, eu estou olhando... Você faz a terceira pergunta. No mecanismo eu estou olhando para uma coisa subjacente a isso. Então, nos Estados Unidos, a corrupção é um desvio. Ela existe, mas ela é um desvio. Ela não estrutura a política. E portanto, ela não explica a miséria. No Brasil, ela é parte. Não estou dizendo que a miséria é totalmente explicada pela corrupção, mas ela é em parte explicada pela corrupção. Por exemplo, entra num carro e vai para Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, ou vai para região dos Lagos. Você vai ver um monte de ponte bonita. Por que o cara faz ponte de estrada? Porque ponte de estrada é mais caro. A obra é mais cara. Na obra mais cara, dá para desviar mais dinheiro e financiar a minha campanha lá na frente. O grande mal da corrupção, se você olhar, você vai falar assim, a corrupção não é um percentual grande do PIB. Talvez não seja significativo comparado com o PIB, mas o problema não é isso. O problema é que a corrupção determina a alocação dos recursos. Eu prefiro fazer o estádio do Corinthians do que investir na escola. Eu prefiro fazer Belo Monte, que é um crime brutal, do que investir em educação ou reformar, por exemplo, as cadeias no Brasil. Eu prefiro fazer isso, porque isso dá mais dinheiro. Né? Então, o problema da corrupção não é só o valor da corrupção em si. A corrupção gera estrutura política e aloca recursos. Ela cria demanda. Ela determina onde o recurso é alocado. Ora, qualquer pessoa que tenha estudado economia, e não precisa só ter estudado Hayek, sabe que a alocação de recursos é fundamental no sucesso econômico de um país. Por exemplo, uma das teorias sobre o ciclo econômico diz que quando tem inflação,
o dinheiro não entra ao mesmo tempo em toda a parte da economia. Então, o preço das coisas muda porque está entrando dinheiro novo. Quando o cara faz o cálculo econômico, ele usa preço. O empresário calcula, bom, a que preço eu posso vender isso? Se eu posso vender um troço com lucro, então vale a pena alocar recursos na produção desse troço. Só que o cálculo econômico está errado, porque a inflação distorceu o cálculo econômico. A corrupção também distorce o cálculo econômico. Ela também distorce a alocação de recursos. Ela influencia no crescimento econômico do país. O mecanismo fala sobre isso. Olha só, isso aqui não é Mas quando a gente... não é um detalhe. Isso está na base do gasto público. O gasto público é alocado em função dessa lógica. Então, mas quando a gente faz, quando você junta essas